Bancada Parlamentar. Especial Autárquicas. Com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Sejam muito bem-vindos a um episódio especial, mais um episódio especial do Bancada Parlamentar. Como estamos de férias e podem notar, nem trouxemos gravata para o efeito, portanto não haverá eleição porque não haverá plenário. Estamos num especial autárquicas. Exatamente, e portanto neste especial vamos entrevistar alguns candidatos autárquicos, os que nós achamos de maior relevância e que achamos que têm sentido trazer aqui. Obrigado. Hoje temos connosco o Eduardo Couto. É verdade, o nosso convidado tem 18 anos, é estudante e dirigente associativo no Politécnico no Porto, onde estuda Educação Social, membro da Comissão Coordenadora Conselhia do Bloco de Esquerda de Santa Maria da Feira, membro da Coordenação Distrital do Bloco de Esquerda de Aveiro, ativista LGBTQIA+, espero que não me tenha enganado, e fundador da mesma marcha LGBTQIA+, de Aveiro, candidato a presidente da Junta de Freguesia de Fiães e candidato a número 3 na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. É o candidato, ou dos candidatos mais jovens destas eleições autárquicas de 2021, e é o menino de ouro de Mariana Mortágua, dito por ela própria, Eduardo Couto. Muito bem-vindo ao Bancada Parlamentar. Obrigado, Eduardo, por estares aqui. Uma pequena correção, foi a Joana. Foi a Joana Mortágua? No Instagram. Ah, pá. Não foi a Mariana. Obrigado Mas obrigado pela pela nota. correção. Obrigado pela Elas são nota. parecidas, não é? brincadeira, Por isso é que... Sim. Elas são gêmeas. Elas não são sei se as gêmeas, pessoas por isso já é que são repararam, parecidas. Era a piada. mas foi a brincar. Sim. Era uma piada. A Joana é Bem, muito fixe. com isto, Eduardo, quem és tu? Fala-nos do teu percurso e explica-nos porque é que és candidato. Bem, olhem, antes de mais eu sou candidato porque o partido assim o decidiu, não é? Eu não acordei de manhã e disse ao povo de Fiães, abri a janela e disse: malta, vou ser candidato à Junta de Freguesia. Não é assim que funciona. E efetivamente houve uma reunião com os camaradas da minha cidade, como acontece em muitas outras por todo o país, que camaradas do Bloco de Esquerda que se reúnem para decidirem os cabeças de lista, e os camaradas acharam que o que faria mais sentido era ser eu a encabeçar esta candidatura. E é assim que nasce esta candidatura e é assim que eu surjo para estas eleições autárquicas. Foi uma escolha local ou uma escolha nacional? Foi uma escolha local que foi validada depois pela Conselhia, não é? Pela Conselhia e pelos membros, porque é um processo que é feito pela freguesia, é feito pela estrutura Conselhia e é feito a seguir por uma Assembleia Geral de Aderentes de todo o Conselho, ou seja, todos os aderentes do Conselho tiveram a oportunidade de votar nesta mesma eleição. Bastante democrático. Sim, como é prática do Bloco de Esquerda desde a sua fundação. Aliás, a sua fundação é algo bem democrático. Muito bem. Bem, no teu testemunho de candidatura escreves, e passo a citar: muitos dirão que sou novo demais para este desafio, os mesmos que dizem que o futuro é da juventude. Quem são estas pessoas e como é que vais demonstrar que estes são? Que Bem, estas pessoas são alguns dirigentes políticos, às vezes locais, outras vezes do país, e até mesmo alguns estão eleitos no Parlamento Europeu, que passam a vida a dizer que os jovens têm que participar, que os jovens têm que ter interesse pelas questões políticas, que é preciso que os jovens saiam do sofá. Mas depois vamos a ver as suas listas de candidaturas, não há qualquer jovem. E os jovens que têm são jovens de 36 anos. Nada contra as pessoas com 36 anos. Acho que são bastante legítimas nestas eleições autárquicas, como todas as gerações são. Agora, não terem pessoas nem com 20 anos nas suas listas revela muito. E revela cá todo um sistema que tenta que as populações mais jovens e os seus anseios não tenham um papel de destaque, não é? Porque não têm porta-vozes, não é? Exatamente, porque alguns partidos acabam por ter juventudes partidárias e o que dizem é: os jovens participam nas juventudes e têm o seu papel importante lá. Pois, mas a realidade é que as pessoas, quando vão votar, e quando votarem agora em setembro, não vão votar numa juventude partidária. Não há nenhuma juventude partidária que se candidata a nenhuma eleição. É o partido que se candidata e é no partido que as pessoas devem ter um papel importante. Queres dizer nomes de alguns desses eu não estou a ver um nome de alguém que tenha acordado e tenha dito: o Eduardo Couto é jovem demais para ser candidato. Mas certamente haverão pessoas, e isso é um bocado, ou seja, eu diria que é geral em muitos partidos, porque vamos a ver, eu até acho que era interessante ser feito um estudo sobre a média de idades de cada partido de candidatos às eleições autárquicas e compreender que partidos é que têm candidatos jovens, não é? Eu não estou a ver a direita, por exemplo, a ter candidatos em autarquias onde vencem a autarquia com pessoas jovens. Porquê é que não colocam jovens em frente a uma autarquia ou em frente a uma freguesia? Qual é o medo
não é? A partir do momento em que eu, com 18 anos, sou eleitor e tenho o poder de decidir quem é que tem que estar representado na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal, na variação, se eu tenho essa consciência, se a lei me consagra essa consciência, porquê é que eu não posso ser candidato e porquê é que os outros partidos não o podem ter, não é? Eu concordo contigo, mas deixa-me fazer um reparo. Disseste que não vias os partidos de direita a colocar jovens em lugares de destaque, ou nas câmaras ou nas freguesias, em que efetivamente poderiam alcançar uma vitória. Mas nas últimas eleições o Bloco de Esquerda ficou em último lugar na tua freguesia, com 155 votos, que é equivalente a 3,93. Qual é que é o teu objetivo e o que é que será para ti uma vitória no dia 26 de setembro? Olha, o que será para mim uma vitória no dia 26 de setembro é saber que tenho uma campanha limpa, honesta e feita com propostas que eu possa cumprir caso seja eleito Presidente de Junta. Se eu conseguir fazer isso, sinto que tenho uma vitória. A nível de números, não sou cartomante, não me envolvo em futurologia ou algo que o valha, não me consigo garantir qualquer tipo de voto a mais que eu tenha na minha Assembleia de Freguesia. Como é lógico, o meu objetivo é ter um resultado melhor do que aqueles quantas candidaturas tiveram. E mal seria se assim não fosse. Se tiveres 156 votos, já achas uma vitória? Acho uma vitória qualquer voto que eu tenha. Se eu tiver o meu voto, Boa. Significa que eu confio em mim e isso já é muito Mas bom. já agora deixa-me Quando se tiver 0 votos é mau sinal, pá. Olha que já Como aconteceu, eleitor. olha, isso já aconteceu, creio que num país europeu qualquer, houve um partido que teve 0 votos. Zero numa votos. Nem os vez. próprios Nem os candidatos. próprios candidatos acreditavam. Às nisso. vezes, se calhar, nem sequer eram de lá, nem eram Pode eleitores. ser um problema de autoestima ou algo que o valha, se calhar a pessoa não... Olha, pegando naquilo que tu falaste há pouco sobre a implementação jovem ou as candidaturas jovens nas autárquicas dos partidos, para já também uma correção nos partidos de direita, por exemplo, a Iniciativa Liberal, e acho que temos de fazer justiça, tem bastantes candidatos jovens Claro que tem, às e juntas, é bom que o tenha. por exemplo, cá em Lisboa. E eu fico muito feliz que assim o seja. Mas a minha dúvida é, e já que pegas nisso, o Bloco de Esquerda não tem uma juventude partidária. Nunca teve. Nunca teve. Tu achas que deve ter? Achas que não deve? Achas que deve continuar assim? É assim, olha, do meu ponto de vista acho que nunca deverá ter, e do que eu conheço dos meus camaradas que militam comigo, não há ninguém que defenda isso para o partido. Porque acho que não faz sentido nós criarmos o partido dos grandes e o partido dos pequeninos. Quer dizer, há um partido dos pequeninos que serve para colar cartazes de vez em quando e que nem sequer tem poder de decisão na eleição da mesa nacional, que não tem um papel na convenção do partido, não pode ser eleito para as conselheiras e os órgãos do bloco, sim. Ou seja, eu acho que isto não faz sentido. O que eu consigo fazer no partido... Mas sabes que os outros partidos têm juventudes partidárias, claro, e essas juventudes têm protocolos, são independentes e são autónomas, sim, e de facto têm uma preponderância grande por exemplo, nas decisões. Um título, Aliás, título de exemplo, mas o Francisco Rodrigues dos Santos, eleito presidente do CDS, claro, foi também com uma grande ajuda da cota da JP, que ele claro, liderou até lá, exatamente, porque de facto a JP tem um papel a dizer no futuro do partido. Não achas que uma juventude partidária pode, de facto, contribuir para dar mais voz aos jovens, ou achas que é o contrário? Eu acho que o problema das juventudes partidárias é que elas, em algumas questões, em alguns casos, criam uma espécie de uma escolinha que não é isso que se procura dentro de um partido político. Criam quesílias onde elas não existem e criam uma certa luta pelo poder, que é uma coisa que já não é ideológica e que não deve ser o modus operandi de um partido ou de uma organização. Eu acho que a partir do momento que as pessoas têm um papel dentro da sociedade e que podem votar e que podem participar e têm uma visão muito feita e muito capaz sobre aquela que deve ser a política local e nacional, têm toda a legitimidade de uma pessoa com 60 anos de uma pessoa com 40 anos. Não há uma necessidade de criar uma forma de estar a tratar os militantes de um partido que é para uns de uma forma e para outros de outra. Isso aí, achas do que é meu ponto de discriminatório? vista, acaba por ser, não é? Quer dizer, há algo... Porque as pessoas, quando vão votar, não votam numa juventude partidária. E depois podem dizer, mas a juventude partidária tem alguma independência e não sei o quê. Eu, a título de exemplo, a juventude socialista de vez em quando diz que é contra as propinas. A juventude socialista está intrinsecamente ligada ao Partido Socialista. O Partido Socialista não defende atualmente a abolição total em relação às propinas que os estudantes no ensino Mas assim ainda estás a cassaçar mais a liberdade de pensamento. Claro, sim. Se uma juventude não pode entrar não. em quesílias com o partido porque não existe... Não é isso que eu estou a dizer. Ainda estás a A cassaçar mais juventude o partidária, e isso aí é os problemas internos de cada partido.
juventude partidária tem todo o poder e a legitimidade de entrar em quesilas com o partido. O problema é que depois não têm influência propriamente direta naquela que é a direção do partido, não Podem têm ter. eleições nas concelhias, Tanto que não podem têm ter. eleições Tanto que podem ter que o nas, Chicão nas, foi nas, eleito. nas, Tanto nas distritais. Tanto que podem ter que o Chicão foi eleito. Ou seja, se houvesse um celeuma ou um medo de uma geração, ou da tua geração, neste caso, dentro Eu do não Bloco... sou da geração do Chicão. Não, atenção, da tua, Não, da tua, filho. estou a falar da tua geração. diria Eu que é que sou da geração do Chicão. Chicão, mas vamos supor que eu sou dirigente do Bloco e não dou voz à tua geração, porque pouco me importa, por causa de uma manutenção da minha geração é sempre melhor que a tua e a próxima geração será sempre mais fraca. Logo, não te dou voz. Vais-te refugiar aonde? Numa Jota que não tens? Não, se tu, Mas se, não, se não, avaliarmos- autónomo e mas estruturado. mas eu não me se quero avaliarmos o refugiar. resultado- Se avaliarmos o resultado do Francisco Rodrigues dos Santos, tendo em conta a percentagem que teve de votos e a cota que a JP tem, Claro. se não fossem os militantes de JP, ele podia ter perdido as eleições. Mas eu não quero olhar para uma questão de uma Jota e dizer que me tenho que refugiar lá, porque os partidos não são guerrilhas, não é? As pessoas não podem utilizar a Jota como uma guerrilha de votos garantidos. Em para partidos depois onde o irem- debate é aberto, são. Não, Pois é mas que isso não pode- é suposto. esse argumento Onde há é uma eterna suposto- luta esse de argumento classes. Não é da luta- suposto ideológica. ser assim. Claro. Esse não é argumento da luta suposto. pelo Não, eu poder é acho Não é perigoso. suposto os jovens, Eu acho que os não é jovens suposto estarem sermos ali doutrinados prontinhos. a pensar todos da mesma maneira. Pois, mas o problema é que algumas juventudes partidárias funcionam dessa forma e não é suposto que assim o seja. As juventudes partidárias não servem para ser ali um grupinho de pessoas que estão ali em torno de alguém para ser um trampolim para depois vir a ser alguém dentro do partido. Não é um trampolim, mas é poder decidir. Mas há pessoas que, e as juventudes, e a prática do que se olha em Portugal às juventudes Certo. partidárias é esse mesmo tipo de práticas. E é isso que eu repudio dentro da Eu atividade percebo, política. mas compreendo Mas o partido não faz isso? Eu acho que o Bloco de Esquerda não faz isso. Ou os jovens do Bloco de Esquerda, já que estamos a falar de jovens, não fazem isso. Não, mas tens a noção que o perigo do argumento de dizer que isso gera uma certa luta pelo poder, porque isso se chama democracia, não é? A democracia é de facto a luta Claro pelo, que sim, pelo mas poder. mas a democracia e os partidos que são democráticos não podem olhar para uma juventude e se matarem uns aos outros por uma questão de estar em frente a um cargo. Não é para isso que servem os partidos. É uma luta ideológica, é uma luta de políticas, é uma luta sobre visões que se tem sobre o partido. E, infelizmente, algumas práticas, principalmente também nas conselhias dos partidos, das juventudes partidárias, é que chega a um ponto que já não há debate político. Aquilo já não deixa de ser debate político. Isso não acontece também nas conselheiras dos partidos? Ou achas que é só- Depende. E claro que isso são vícios que acabam por Pois, se estes são um transmitir. bocado vícios inerentes à política. Claro, mas eu acho que o que não faz sentido, e esta questão ideológica central é: eu, como jovem, tenho o mesmo poder de decisão dentro do meu partido, sem qualquer tipo de distinção em comparação Certo. a alguém com mais idade que eu. Da mesma forma que uma pessoa com 60, 70 anos Claro. tem a mesma legitimidade que eu para chegar a uma reunião e ter o mesmo poder de voto que eu tenho. É para isso que servem os partidos. Muito bem, Pelo acho menos que é a minha visão. Agora, Claro, se os outros olham para as juventudes de uma forma diferente, é lá. acho que já é lá a Mas visão percebemos deles. é a tua visão nesta... e é da Claro. tua visão que queremos falar. Exatamente. Claro, Mas, claro. voltando agora à tua candidatura, Sim. tu estudas no Porto e, portanto, vives durante o ano letivo no Porto, certo? Tenho uma residência universitária pública do Politécnico, sim. Gosto de sublinhar do público. Não, é? convém. Que é para não haver cá Para não haver confusões com a burguesia Não, e com a mas- esquerda caviana. Não, mas há camaradas com residências privadas. Claro que e sim. É completamente legítimo. Claro que sim. A minha dúvida é, não achas que o facto de não viveres em Fiães durante o ano letivo te pode prejudicar ou colocar em desvantagem em comparação com os teus adversários? Eu creio que não. Eu creio que não por dois fatores. Primeiro, há presidentes de junta que não assumem as funções em totalidade. Continuam com os seus empregos normais. E é perfeitamente normal, porque é algo que já se faz há bastantes anos. E, aliás, o presidente de junta da minha freguesia, pelo menos que eu saiba, faz isso, é professor, ou era. E desde sempre acho que isso não foi o problema do seu mandato. Certamente houveram muitos mais problemas sem ser esse. E caso eu seja eleito presidente de junta, não vejo qualquer tipo de incompatibilidade em estar a estudar e ser presidente de junta. E A minha dúvida se não é tiver essa. que voltar... A minha dúvida não é essa. A minha dúvida se eu é tiver que o voltar facto a de Fiães, não viveres na Eu freguesia. vivo. Um estudante universitário que tenha uma residência universitária. A minha morada não é o meu quarto. Não é o quarto da residência que eu partilho com um colega de outra faculdade, não é? As cartas não vêm parar à residência do Porto. Sim, mas o Eu não sítio- vou buscar aos serviços de ação social da faculdade Eu percebo. a conta... Mas o sítio onde tu vives durante o ano letivo, não é? Durante a maior parte do tempo estás a estudar. Olha, por exemplo, eu quando tenho tardes livres, eu não vou para a residência, eu Vais vou para casa. Para Fiães, ok. Não é? Então tens alguma facilidade, também estás Claro. a 50 km, não é? Portanto, tens alguma facilidade. Sim, é muito próximo, não é nada muito difícil de se realizar.
Ok. Falando em quilómetros, Fiães está a 11 quilómetros de Santa Maria da Feira e a 50 quilómetros do Porto. Num dos teus vídeos de campanha afirmas Eu acho que um que é dos menos problemas... de 50 até, mas sim, continua, desculpa. Sensivelmente 50. Acho que são Sensivelmente 50. Num dos teus vídeos de campanha afirmas que um dos problemas mais graves é precisamente a falta de transportes públicos e da acessibilidade. Se fores eleito, como é que propões resolver este problema e com que dinheiro? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a Câmara tem todo o poder para ter uma rede de transportes públicos integrada com todas as freguesias, Isso que é Câmara. salvaguarde, sim, que a Câmara faça isso. Mas também a área do Metro do Porto tem esse poder, porque a Santa Maria da Feira pertence. E pouco tem um benefício muito ligeiro desse ponto de vista. A forma como o andante chega à população de Santa Maria da Feira é uma coisa muito reduzida. Os espaços sociais não chegam a toda a população. E aqui a minha pergunta, que eu faço ao Executivo também, se me estiverem a ouvir, é muito prática e muito pragmática. Um idoso que vive em Fiães e que os filhos estejam a trabalhar, que tenha que ir a uma consulta e não tenha carta de condução, tem que ir de táxi ao hospital. Isto é uma coisa surreal. Não faz qualquer tipo de sentido não haver uma rede de transportes públicos que sirva uma freguesia que é uma cidade, não é? Como é que é possível que uma cidade não tenha transportes públicos que passem pelas zonas centrais? Eu já não peço que vá a todas as ruas, mas pelo menos nas zonas centrais há apenas uma empresa que serve a freguesia. E é uma empresa que ainda não aderiu ao andante. E a Câmara Municipal pouco tem feito em relação a isso. O Presidente de Câmara, que vive em Fiães e que foi Presidente da área metropolitana do Porto no passado, não fez nada em relação a isto. E porquê que não fez nada? É O preciso- Bloco de Esquerda, mas o Bloco de O Esquerda Bloco tem de Esquerda questionado isso. tem feito inúmeras intervenções em Assembleia Municipal sobre este assunto e o PSD refugia-se sempre em desculpas que nem sequer eu me consigo estar a lembrar neste momento de tão surreais que são. Não é? Quer dizer, pois, mas agora toda a gente tem carro, as pessoas podem andar de carro e eu estou feliz porque vivo num concelho onde as pessoas têm carro. Mas que respostas são estas, não é? Eu acho e a minha geração, por exemplo, sofre muito com isto. Sofre muito com isto porque vê-se obrigada a que os pais peguem nos estudantes de carro e os levem a um sítio específico para apanharem depois um autocarro ou para apanharem um comboio. O meu último autocarro que eu tenho para voltar para a minha freguesia é às 7 da tarde. E eu do Porto, às vezes tenho aulas até às 8. Eu, felizmente, tenho uma residência universitária, mas tenho colegas meus que não têm que apanhar o comboio até Espinho, que fica longe de Santa Maria da Feira, relativamente longe. É impossível nós irmos a pé. É possível irmos a pé, mas é humanamente surreal pensar que um estudante sai Do século XXI, não é? Exatamente, não é? Os pais têm que ir buscá-los lá. E se os pais estiverem em elaboração contínua, como é que este estudante faz para ir para casa? Mas repara, ao eu fim acho das que... aulas. E depois cria desigualdades. Quer dizer, os estudantes que vivem perto da faculdade beneficiam disso, os outros estudantes têm que acordar às 6 da manhã e chegam a casa quase às 9. Do aproveitamento escolar. Exatamente. Há uma Não é? desigualdade maior. E a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm ignorado este problema. Que é algo que até nem lhes dá prejuízo. Não é? Não é algo que lhes dê necessariamente prejuízo. Mas era aí que eu ia chegar. Ou seja, de facto, parece-me perfeitamente razoável a tua proposta de criar uma rede de transportes, porque, sendo uma cidade, é o mínimo de facto haver esse serviço e esse serviço ser oferecido aos municípios e aos fregueses. A minha questão é como é que propões resolver esse problema enquanto candidato e com que dinheiro é que, não sei se podes claramente ainda não ter feito as contas ou a tua candidatura. A minha dúvida é como é que isso vai ser pago ou como é que propões que isso seja... Por exemplo, ainda ano passado, há 2 anos, não me recordo, a Câmara Municipal perdoou 500 mil euros a uma empresa que está em incumprimento, que gera o estacionamento no centro da feira. Certamente esses 500 mil euros dariam para comprar autocarros, para o município poder utilizar isso. Havia um serviço que era o Transfeira, que servia parte da população do centro da feira, foi concessionado a uma empresa privada, que é a empresa que serve praticamente todo o concelho. Esses privados, pá. Pois, o problema é que esses privados não chegam à população. É esse o problema dos privados. Eu defendo que, se as pessoas quiserem ter transportes privados, estão à vontade que assim o seja. Claro. E aliás, se isso beneficiar a população, o problema é que aquilo que nós temos visto é que não beneficia a população. A empresa não adere ao andante. Como é que é possível? Eu tenho que pagar 2 passes. Eu tenho um passe que me chega a São João da Madeira, do Porto, até... Eu já não me recordo muito... Vai de São João da Madeira à Póvoa de Varzim. Certo. Por 16 euros. Porque eu sou estudante. Certo. E sou bolseiro. Tens um desconto. E tenho que pagar de Fiães ou de Lourosa
que é na fronteira onde nós apanhamos o autocarro até ao Porto, o mesmo preço. E esta empresa não me deixa apanhar o autocarro em Gaia. Porque o sistema não funciona para apanhar em Gaia. Posso apanhar no Porto, mas em Gaia aquilo dá erro. Pá, em 2021 isto não é possível. Atribuis a culpa dessa falta de transportes públicos ao atual executivo da Junta de Freguesia? Atribuo ao atual... Eu atribuo ao PSD. Que o PSD tem a Junta de Freguesia... A culpa é do Rio, portanto. A culpa aqui é do... Aliás, a culpa é do Passos. A culpa é do Passos. Se calhar a culpa é do Passos. Exatamente, que a culpa será do Passos. A culpa será provavelmente também do Passos. Da mãe Claro, claro, mas Sobre outras questões. Claro. isto era uma pergunta... Que andou a roubar pipos dos autocarros, Claro, certamente. isto era uma pergunta... Certamente. Então, mas tirando esta questão, quais são, na tua opinião, os principais problemas da freguesia de Fiéis e qual E as desses- tuas soluções? Claro, e qual desses problemas é que atribuis culpa ao atual executivo? Porque estás a candidatar a presidente da Junta. Vende-nos o teu peixe. Vende-nos o teu A nós e aos nossos Claro, ouvintes. a nós e aos Claro teus que eleitores, sim, como é que eu evidente. tenho 100% de certeza que a população toda vai ouvir. Se Eu não- também. Se a população de Eu vou Fiéis não partilhá-lo. ouvir, é isso. Se a Eu população também de Fiéis tenho a não certeza. ouvir, a culpa é tua. A população, pois, fui eu que não me fiz ouvir. Exatamente. Há algumas propostas que estão no meu programa eleitoral, mas há outras muito básicas que podem ser facilmente resolvidas se para isso houver alguma vontade política, e às vezes são coisas muito mínimas. A título de exemplo, há passeios com passadeiras que vão dar a muros de casas. Isto é uma realidade. Há passadeiras por pintar. Há passadeiras que não têm a rampa para pessoas com mobilidade reduzida. Isto significa que isto é uma cidade mesmo muito atrasada, que é quase tratada como uma aldeia pelo Presidente de Junta. Isto é a realidade do local onde eu vivo. E há outras questões muito mais variadas, por exemplo. A Junta de Freguesia poder ter um horário de atendimento muito maior à população. Nós temos que compreender que os horários, neste momento, não são os mesmos que eram há 20 anos atrás. Mas isso obriga a função Os pública a turnos- trabalhar, também é um problema. Depois crias Mas ali a um função celeuma pública melindre trabalha. A função pública trabalha. dentro do horário estipulado. Claro, mas é preciso contratar mais meios, é por isso também que nós nos candidatamos, são precisos mais meios para a Junta de Freguesia, é preciso criar um apoio de... Mas desculpa, quando estás a referir-te ao horário, já estás a contar com o horário agora em tempos de pandemia? Ou... Todos os horários querem ter... Olha, em tempos de pandemia até há um... Porque em geral, em tempos de pandemia, os horários Claro. agora estão péssimos. Em no tempos de toque a- pandemia eu até vou mais longe. Há um assunto que a Covid trouxe que eu acho que é surreal. As assembleias de freguesia neste momento só podem ser assistidas por 6 pessoas por causa da pandemia. E não são transmitidas online. Não são transmitidas por Não Zoom. são transmitidas online porque o PSD tem maioria e vota contra. Não quer que sejam transmitidas online. Não te preocupes que esse é um problema do poder, não é um problema do PSD. Mas neste caso é um problema do PSD, Neste porque caso, é o neste PSD caso, que tem executivo neste da caso em Junta. concreto é um problema do PSD. Não é? Quer Isto dizer, é apanágio nos órgãos São as locais. primeiras 6 pessoas que chegam lá que têm direito a saber em tempo real o que é que está a acontecer em Assembleia de Freguesia. Ai, porque a Junta não tem meios. Treta. A Junta tem meios para transmitir, como outras juntas por todo o país o fazem. E ainda bem que o fazem. Claro. É um, Claro, sinal, claro. sinal que a democracia se está-se a adaptar aos novos meios, não é? A minha junta transmite em direto no YouTube e no Facebook as assembleias de freguesia. E a Junta de Fiéis poder fazer isso. Geralmente até eu começar a falar. Depois falha o som e depois falha a imagem. Isto é um momento fantástico em que o Otávio Mas- O que acontece... elogia a sua junta de freguesia. Não, claro. O que acontece na em, junta- em reuniões de 3 horas, pelo menos meia hora, que é até eu começar a abrir a boca. Na Mas Assembleia de também, ele Freguesia também de só elogia a Fiéis. junta dele porque o Basílio Horta era do CDS. Claro. Antigamente, claro, senão claro. não elogiava. Anda Basílio, um Na abraço. Assembleia de Freguesia de Fiéis Um abraço ao Basílio. não há esse problema de cortarem a voz ao Otávio. Há problema que o gravador fica sem pilhas a meio. É um pouco rudimentar. Então volto a perguntar, com que dinheiro é que vais pagar as Se nem pilhas dá para comprar. Claro, quer dizer, como é que tu queres Quanto mais uma autocarros. rede de transportes e que haja dinheiro para uma rede de transportes se não há dinheiro para pilhas AA? Eu acho que há bastante dinheiro para isso tudo. Achas? A Junta de Freguesia só em campas que vende e essas questões todas dá mais que dinheiro para comprarem pilhas e para terem uma rede de transportes públicos que sirva à população. E isso é possível porque as pessoas também depois pagam, não é? Claro. As pessoas pagam. o Claro. transporte. Não, certamente que As já pessoas pagam impostos pelas para que isso pilhas e pelos aconteça. autocarros que não há, não te Exatamente, preocupes. E pagam impostos altos. Certamente que já pagam isso. Por falar precisamente nessa questão de impostos. pagarem impostos, exatamente. Imposto é roubo. Para além disso. Não E a é culpa é nada. do Passos. Mas Por isso é que se chama imposto. Mas
afirmas também, num dos teus vídeos de campanha, precisamente com esse argumento Fico de que grato que Andámos a tenhas estudar, visto. Eduardo. nós andamos a estudar, Andámos fazemos a o nosso estudar. trabalho de casa. atenção. E, Aliás, eu conheço É Fiães bonito. desde que nasci. pois claro. É Eu o centro do já mundo, fui na muito feliz em realidade. Fiães, é verdade. Eu acho que o mundo, ele nasceu em Fiães, na verdade. É verdade. Dizem que sim. Sim. Então, a minha dúvida é a seguinte. Precisamente num dos teus vídeos de campanha tu falas e argumentas precisamente com o facto de os fianenses, espero não estar a dizer mal, pagam o mesmo de impostos que os outros municípios e os lixos só são recolhidos 2 vezes por semana. É verdade. À segunda e à quinta, se não me engano. São recolhidos mais 2 vezes do que na minha freguesia por semana. Estás a ver? Incrível. Mas isto não é sobre a tua Está a freguesia, resultar. isto é Ganda sobre PSD. Eu acho que Eu, devias se fosse de candidatar. Fiéis, Isto é eu, se sobre fosse de Fiéis. Fiéis, votava no PSD. Tu Eles devias recolhem o lixo. candidatar à junta, pá. Eles O recolhem Otávio o lixo. faz parte do... Eu sou vogal Ele é vogal da junta. na minha junta. Nas eleições de meu. 2017. Sou vogal da Assembleia. E Então agora? tu és vogal e Mas agora permites Mas que não como, haja como tu recolha de lixo. explicaste bem, aquele processo partidário em que todos nos reunimos e decidimos, pronto, eu estou fora. É isso. Estás Pronto, fora. era Eu só estou para fora. saber. Eu estou fora. Sou uma voz dissonante. Mas agora peço desculpa. Este programa não é sobre mim, pá. Porque isto não é sobre. devia ser, Não é pá. sobre, Este programa não é sobre mim. Não é sobre Queluz Belas, agora estamos a falar Queluz sobre Belas. Fiães. E portanto a minha dúvida é: o lixo só é recolhido 2 vezes, à segunda e à quinta-feira. Ao invés do que acontece Na feira. na feira, que é recolhido 4 vezes por semana. Sim. Como é que tencionas pressionar o Executivo Camarário para reforçar a recolha, sendo que a recolha dos resíduos está a cargo da empresa Suldouro S.A.? Mas essa empresa tem um protocolo com a Câmara Municipal. Com a Câmara E Municipal. esse protocolo foi assinado pela Câmara Municipal. Precisamente. Em primeiro lugar, E tendo em conta que és candidato à junta de freguesia, a minha dúvida é como é que tencionas pressionar a Câmara para, com esse protocolo, alargar o protocolo pelo menos para o dobro das recolhas na freguesia de Fiães. essa solução era muito simples e podia ser e já podia ter sido resolvida antes. O Bloco de Esquerda já propôs neste mandato essa mesma proposta, não só para Fiães, mas para todas as freguesias. E o Presidente de Junta votou contra. O Presidente de Junta de Fiães virou as costas à sua população para estar ao lado do seu partido. Não é? E eu não faria isso. Boa. Muito bem, isso Boa resposta. parece-me... Não é? Boa resposta. Claro. Estás a ficar um político profissional, pá. Isso, pá, Políticos porreiro. profissionais, pá. Isso Aos Não, 18 porra, anos. Isto é a prova que não é preciso uma mas juventude repara, partidária para olha, isso. Repara, E nunca parcimónia- estive numa juventude parcimónia partidária. na voz, estás a ver? Eloquente. É verdade. Este está no caminho, está no caminho. Olha, eu tenho mais uma pergunta para ti que se prende um bocadinho com as posições que têm sido tomadas por alguns camaradas teus. No que concerne ao património e aos monumentos de Fiães. Há graves Como é que problemas. consideras, Há graves é problemas isso, no como é que património. consideras que está a ser feita a sua preservação Muito mal feito. e o que é que tu, como presidente, farias de diferente? Há cerca de 10 anos, a Câmara acabou por dar uma licença para que seja construída uma casa em cima de onde está partes do Castro. A casa estava construída, ela existe. E não foi em 1960, foi há cerca de 10 anos. Isso é muito mau. Isso é muito mau. Não há um estudo grande sobre aquele que é os restos do Castro de Fiães. Não há esse estudo. As pessoas... ouve-se falar que há ali restos do Castro, vê-se uma outra pedra. Neste momento, o Matagal já deve estar a destruir aquele que é o património histórico que a freguesia tem. E a Junta e a Câmara estão-se a marimbar, literalmente, para aquele que é o património histórico da nossa freguesia. Então, Então, tu, como deixa-me ver- candidato, deixa-me és ver a se eu favor percebi. da preservação do património Exatamente. histórico. O candidato do Bloco de Esquerda Nacional a favor... ou só de Fiães? Nós estamos a falar de um Castro. Claro, Ok. mas Estamos a falar de só, um Castro. Nós nunca vimos o Bloco de Esquerda Só. a defender a demolição dos Castros. Não é? Isto é uma coisa... vamos lá ser coerentes. Mas Não é- defendes a demolição de algum monumento? Ou, neste por exemplo, momento- em Fiães? Eu não vejo nenhum monumento em Fiães que deva ser demolido. Ok. Não, olhando para os monumentos que existem em Então Fiães, não há Não nenhuma há nada- estátua, não há nenhum padrão que se queira... eu não conheço nenhuma rua Salazar, não conheço nenhuma estátua do Salazar, não conheço nada que me assuste. Mas Padre António Vieira Ao também ponto. conta ou não? O Padre António Vieira, eu se calhar mudaria lá o nome de uma cantina que lá tem, era a única coisa que eu faria. Mas não estou a ver qualquer tipo de problema neste momento na minha freguesia. Eu sou candidato a Fiéis. Não sou Então, candidato então, a então, autarquia. pronto, já percebemos. Mas O se Bloco de fores- Esquerda defende a preservação do património local, no que toca ao património nacional, já se pode mandar abaixo. Eu nunca disse isso. E se vocês dizem que eu sou um político profissional, vocês também são muito profissionais Muito obrigado. a deturpar aquilo que eu Muito obrigado. Não, de todo. Estou a Isto é uma brincar, Estou a provocação. brincar convosco, assim, eu sei que sim. Sobre as questões do património do país, eu acho que isso é uma decisão que também depende muito
do próprio contexto histórico e daquela que for a visão que as pessoas tenham, não é? Não sou eu, candidato a Fiães, que vou dizer que é um monumento que tem que ser demolido. Se não for na minha freguesia, como é lógico. Não há nada na minha freguesia que eu acho que deve Não há ser nada que demolido queiras neste demolir. momento. Pronto, então, Acho os fianenses que sabem daqui a uns anos haverão alguns problemas em relação a algumas casas que provavelmente terão que ser demolidas por vias de passeio e algo que valha, mas isso não sou eu, enquanto Presidente de Junta, que vou decidir, são os moradores. Num dos teus vídeos de candidatura e no teu testemunho de candidatura, afirmas serem preciso dar respostas a nível, e passo a citar, ambiental, social, urbano e económico. É verdade. Diz-nos quais são as tuas propostas e as propostas do Bloco de Esquerda neste grupo de 4 áreas para a freguesia de Fiães. Eu começaria pelo nível ambiental. Certo. Fiães tem o rio Ima, passa por Fiães e infelizmente há um conjunto de descargas ilegais enormes neste rio. O Bloco de Esquerda denuncia anualmente bastantes descargas que existem, o rio aparece branco, o rio aparece cor de laranja, e há um maltratar comum na freguesia que não devia ser. E o Bloco o que defende é a contratação do guarda-rios, para que possam controlar as margens dos rios, para que possam compreender onde é que é o foco da poluição, porque a realidade é que depois da água estar poluída, às vezes é complicado para que as autoridades descubram qual é que foi o foco. Ou seja, a água fica toda poluída e é difícil de compreender se foi alguma empresa, se foi alguma pessoa a título individual, o que é que aconteceu ali para a água ter aquela cor e para a biodiversidade morrer dentro daquela zona. E o guarda-rios pode servir para isso. Aconteceu há pouco tempo. Dia 24 e acontece, de Abril, ao que sim. sabemos. E acontece recorrentemente dentro desse rio. E esse é um dos exemplos. Outro dos exemplos é a colocação de árvores, mas a colocação de árvores de forma adequada. Quer dizer, é preciso que haja um estudo para quando se coloca uma árvore no passeio, aquela árvore seja adequada. Para que daqui a 10 anos ou a 15 anos a árvore não esteja a arrebentar o passeio todo e uma pessoa não consiga utilizar o passeio. Isto são noções básicas, mas eu é acho, algo que eu acho que não é existe. preciso um estudo, porque um estudo é mais um tacho e é mais uma comissão. É só Não é preciso ter mais olhos na cara antes de plantar uma árvore. Não é preciso mais ser assim vantagem. um Há pessoas gênio. especialistas nisso. Há pessoas que Daí compreendem eu isso. estudo. Então, no que toca à descarga de poluentes, como aconteceu no dia 24 de Abril, nos afluentes Eu acho do que as rio autoridades Ima, têm que ter uma mão pesada em relação a isso. e concordas que haja maior fiscalização, Sim, inclusive com totalmente. guarda-rios? Com guarda-rios. Mão pesada tipo castração química? Castração química, não. Nem... Vocês realmente são... Anda lá, Uma Eduardo. pessoa Sabias que ias levar com umas bocas. Desconcentrada. Olha, falando em bocas, só por causa E disso. já agora, só tu há pouco falaste da existência de passadeiras que dão para muros, precisamente pegando na questão das estradas e do estacionamento. Quais é que achas que são os principais problemas da freguesia? A nível de estradas e de estacionamento Certo. há algo muito concreto. Foi feita uma requalificação recentemente no centro da própria cidade, uma requalificação que já era prometida há muito tempo e que foi concretizada mesmo antes das eleições autárquicas. Algo muito pouco comum nas autarquias, as obras acabarem antes das autárquicas. Fiães realmente é algo muito diferente. Sim, nem se costuma empurrar com a barriga até o último ano, que é para as pessoas se lembrarem, não é? Não é Pá, habitual. isso é algo que eu É raro, é raro. não estou habituado. Sim, também não. E esta requalificação criou o seguinte, criou lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzidas, que eu acho que são completamente legítimos e ainda bem que eles existem. A realidade é que eles estão em locais que não fazem qualquer tipo de sentido, quer dizer, meteram 2 lugares de estacionamento ao pé de uma zona habitacional com pouca densidade de peças, pronto, a nível de pessoas que lá vivem, e colocaram outros 2 um pouco mais à frente. Mas ao pé da farmácia e ao pé dos correios, que são serviços essenciais, não há um lugar mínimo de estacionamento. Depois criaram um passeio quase com 8 metros, podia ter um lugar para ali, porque o comércio local sofre muito com estas requalificações. E as pessoas que têm as suas lojas, que têm as suas padarias, as barbearias, todo esse tipo de comércio local que tem vindo a desaparecer, tem que ter um papel e tem que ser ouvido quando há este tipo de requalificações. A junta de freguesia o que tem que fazer é reunir estas pessoas e chegarem a um consenso em relação a que tipo de obras é que têm que ser feitas ali, que é os comerciantes e os moradores que ali vivem, e não foi nada disso que foi feito. O projeto foi feito como eles queriam, e as pessoas sofrem muito com isso. Eu não conheço ninguém que mora ali ou que tenha lá um negócio que diga não, isto ficou bem. Não há ninguém que tenha essa opinião. Os paralelos perto de uma zona já se começam a levantar. A obra tem 1-2 meses, não faz qualquer tipo de sentido. Tu nas tuas propostas e na tua candidatura, tu tens noção dos gastos ou de
de todas as propostas o custo que teria, ou ainda não ou existe um estudo nesse sentido na vossa candidatura? Olha, por exemplo, há uma proposta muito concreta que é a requalificação de uma fábrica que agora pertence ao município, para que ela seja pronto, para que sejam feitas lá obras, que ela seja demolida e que aquele espaço seja para a população, porque ela está abandonada. E essa proposta o que consagra é uma auscultação às pessoas sobre o que é que elas querem que sejam ali feitas. Eu sobre isso eu não consigo apresentar qualquer tipo de números, porque são as pessoas que nos vão dizer, se nós a ganharmos a junta, o que é que elas querem que seja Sim, ali a minha feito. dúvida é se o Bloco de Esquerda, calculo que tenhas à tua volta uma equipa de técnicos em cada uma das áreas. Não sei se acontece, mas calculo que sim, Claro que sobretudo sim. nessa área. Ou seja, isto porque cada um de nós tem uma perspectiva sobre a sua freguesia, sobre o sítio onde mora e traz certamente propostas, mas claro que é preciso também saber quanto é que elas custam e saber se são possíveis de avançar ou não com o dinheiro que existe. A minha pergunta é essa, se tinhas noção dos orçamentos, ou se tens noção dos orçamentos, ou se ainda é uma coisa que ainda não estudaste. Como é óbvio, quando eu me candidato e quando faço um programa eleitoral, tenho que ter uma consciência real daquilo que eu posso ou não estar a dizer que vou fazer caso ganhe a junta, Claro. porque senão é uma demagogia pura e não é para isso que eu quero. Era precisamente essa a minha dúvida. Claro. Mas a realidade é que há dinheiro. E o dinheiro vê-se quando há um superávit dentro dos orçamentos municipais, quando há dinheiro que não é gasto em ação social, quando há dinheiro que não é gasto em várias áreas e que podia ser muito bem gasto nestas coisas. E, por exemplo, o dinheiro que a Câmara gastou e bastante neste último ano em obras, se fosse feito do ponto de vista com algum faseamento ao longo do ano, certamente iríamos conseguir resolver. Mas essas propostas que apresentas, tens a ideia quanto é que vão custar ou não? Depende, sabe que há muitas coisas que são mutáveis. Isso é algo que nós não conseguimos Espero olhar que do sabe ponto de que vista cru. seja Sim, uma não me bengala trate- tua, não não me te trates trates- por você. trates por você, O Jorge pelo tem amor de 50 Deus. anos, mas parece Calma, ter 35. exatamente. Não, eu até diria que ele tinha 60. É, Ele, estou perto, Acho que estou está novo. Estou perto. está novo. O facto de seres um dos candidatos mais jovens leva-me a fazer esta pergunta, porque acho que é um problema que preocupa todos os cidadãos nacionais e que afeta o país inteiro, mas sobretudo também, e neste caso é o que importa nesta conversa, Santa Maria da Feira e Fiães. Assiste-se a um progressivo envelhecimento da população, tanto em Fiães como em Santa Maria da Feira. É verdade. Como jovem de 18 anos, como é que pensas fixar os jovens fianenses à sua freguesia, ao seu concelho, e garantir que estes tenham oportunidade de emprego e de futuro dentro da sua freguesia e dentro do seu concelho e não migrem para outros centros urbanos, como acontece Lisboa-Porto, mas se calhar nessa área mais para o Porto. Como é que podes combater esse envelhecimento? Claro. Essa questão preocupa-nos e nós temos um conjunto de visões e de propostas para esse mesmo problema. O primeiro é, a partir do momento que se quer atrair indústria para Fiães, para a zona industrial de Fiães, tem que se atrair uma indústria que paga bem aos trabalhadores, não é? De pouco adianta estarmos a gabar-nos que foram criados 100 ou 200 postos de trabalho quando pagam o salário mínimo e quando têm más práticas em relação à elaboração para aquela população. Isso é algo que é básico e é algo que as pessoas compreendem. Outra coisa que também pode ser feita são habitações públicas a preços controlados. E é algo que pode ser muito bem feito em Fiães. Há terrenos para isso, há espaço para isso. Podem ser construídas casas, podem ser construídos apartamentos com preços controláveis para que as pessoas consigam viver, e isso ajuda também a nivelar o próprio preço do mercado. Quando há uma oferta pública acessível às pessoas, o mercado tem que se regular também com aquela que é a oferta pública que as pessoas têm. A nível, os transportes públicos também é algo que certamente ajuda a fixar, ajudar a que as pessoas acabem por estar lá, e a atração de eventos culturais, parques infantis. Isso acontece hoje ou não? Há muitos poucos eventos culturais. Os eventos culturais que acabam por existir maiores são os eventos onde vai o Kim Barreiros, quando há uma festinha com uma procissão, que eu acho que é completamente legítimo. E tu tens propostas para a cultura? A população. Tenho várias visões e propostas em relação à cultura. A começar, por exemplo, há um espaço que existe na cidade, era uma casa que foi demolida e que agora se tornou num parque de estacionamento, e que é um parque de estacionamento que é literalmente pedra.
São vários. São vários metros quadrados, creio que não chega ao quilómetro quadrado, certamente, que é só pedra. E esse espaço, se tivesse árvores, se tivesse bancos, e se tivesse espaço para um palco, poderia atrair bastantes eventos culturais, até mesmo com agentes culturais da própria freguesia, não é preciso ir muito longe. E a freguesia tem bastantes. Há pessoas dentro da freguesia que têm uma vasta experiência, por exemplo, em pinturas de murais. Porque é que a Junta não contrata estas pessoas para requalificar aquele que é o horário da Junta com murais sobre a história da própria freguesia? E aposto que sobre vocês no Bloco de Esquerda devem ter imensa gente a fazer grafites e essas coisas. Eu não conheço ninguém que faça grafites, mas certamente haverão e ainda bem que existe, porque os morais políticos são permitidos por lei, a Comissão Nacional de Eleições assim o permite. Um dia que fizerem um grafite com a minha cara é um bom sinal, se calhar. Já viste? Desde que não seja na igreja, senão depois ainda pode criar problemas. Agradecemos, nós, os democratas cristãos, agradecemos que isso aconteça. Mas, ou seja, tu tens 18 anos e estudas no Porto. Tencionas também tu voltar para a tua freguesia a trabalhar? Ou... Não sei. Não sabes se há condições? Não sei. Eu próprio também não sei muito bem em que área que me vejo a trabalhar neste momento da minha licenciatura. Mas não me importava nada. Eu gosto da freguesia onde vivo e acho que tenho tudo para ficar lá. Poder ter mais. E eu não me candidato para ter mais para mim, como é lógico. Claro. Mas eu estou muito certo que a freguesia tem muito pronto crescer, principalmente pelas suas questões geográficas, pela sua proximidade a Gaia e ao Porto, pela sua proximidade à feira, por ser uma cidade com uma escola secundária. Acho que tem um conjunto de valências que estão a ser muito mal aproveitadas. Muito bem. Para além de candidato a Presidente da Junta de Fiéis, também és candidato número 3 à Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Quais é que são as propostas do Bloco de Esquerda para a freguesia, para o Conselho da Feira? Algumas são muito idênticas, porque há muita luta numa junta de freguesia que se cruza com a luta para a Câmara Municipal. Eu acho que nós vivemos neste momento uma crise social enorme e as pessoas não têm respostas por parte da Câmara Municipal nesse sentido. Por vezes a Câmara acaba-se por refugiar nas IPSS, que têm o seu trabalho, mas que não respondem nem muito nem pouco àquelas que são as necessidades das pessoas. Outra proposta também, certamente, será reverter aquela que é a concessão que existe em relação à água. As pessoas pagam água muito cara em Santa Maria da Feira, porque houve uma concessão que foi mal feita e que foi uma concessão com meio século. Isto é uma coisa surreal. Como é que uma entidade pública faz uma concessão de meio século? Aliás, creio que é das águas mais caras do país. Está no top 10 das águas mais caras do país, se não estou em erro. E é a mais cara do distrito de Aveiro. E isso é uma das bandeiras muito presente e muito principal, acabar com a concessão que existe. Porque até é uma questão de princípio, quer dizer, qual é a patente que esta empresa tem em relação à água? Como é que é possível que um direito humano tão básico esteja na mão de uma só pessoa? De uma só pessoa, não, de uma empresa. Eu creio que não faz sentido nenhum. Não é? Depois também há um conjunto de outras questões que podem ser salvaguardadas, as questões em relação aos transportes públicos, a questão em relação à saúde mental, que é muito pouco tida em conta. Nós há pouco estávamos a falar que a população, quer da Feira, quer de Fiéis, quer do país, tem vindo a envelhecer. Muita pouca gente fala sobre o isolamento da pessoa idosa. As pessoas idosas no nosso país sofrem bastante e não há um apoio psicológico público. Nós já falámos aqui disso. Que garanta uma salvaguarda a este tipo de pessoas. As violências domésticas que existem em relação à pessoa idosa é uma realidade do nosso país. E a Câmara tem competência também de acompanhar as pessoas idosas e de compreenderem quais são as suas necessidades, não é? E depois também há a questão animal, que não tem sido salvaguardada. Competência e obrigação, pelo menos na minha visão. Pois é, sabes mas que nós temos mais pontos de contacto do que se calhar tu imaginarias. Eu acho que tu vais-te mudar para Fiéis a tempo de votar em mim. Acredita que, e convido-te até o CDS, a visitar. O CDS em Fiéis tem uma proposta que tu ias adorar. Continua. Sabes que o Bloco de Esquerda tem sido um dos meus aliados do CDS na minha junta de freguesia. A sério? Demoraram muito a abrir a pestana. Porque é habitual. Naquela freguesia isto funcionava mais ou menos para aprovar tudo, para irmos cedo para casa. Não precisamos de ler sequer, vamos só aprovar. E eu quando cheguei comecei a fazer barulho. E no início o Bloco também era bastante combativo comigo, pela simples razão de ser de direita. Claro.
E tu certamente também eras combatido pela simples razão de ser de esquerda. Nós não somos assim Tanto não que somos assim tão Tanto- sectários. Tanto que não, que agora, Eu não nas conheço os últimas- camaradas cada vez eleitos. menos. nas Vocês últimas agora são assembleias sociais-democratas. temos trabalhado em conjunto e basicamente temos tido a mesma posição Em relação a vários quanto às propostas. Ainda bem que assim. Porque eu acho que, especialmente a nível autárquico, quando a discussão ideológica importa menos, e apesar de eu discordar de muitas coisas que tu Depende, disseste... há alguma questão ideológica que conta bastante. Olha, por exemplo, há pouco tempo foi apresentada em Assembleia Municipal uma proposta para que Santa Maria da Feira se declarasse uma zona de liberdade LGBTI. A CDU votou contra esta proposta. O CDS votou a favor. E isto também é uma posição ideológica. Claro. É uma Claro, posição claro, bastante claro, ideológica. claro, O claro. PSD votou contra. Da mesma forma que o Bloco de Esquerda já propôs em Assembleia Municipal um voto de louvor à greve climática estudantil, e aquilo que o PSD diz, essas pessoas não tomam banho há 2 semanas, vamos votar contra. Isto existe. Isto é uma realidade. Sim, isso é uma estupidez, isso não faz sentido. E é, Eu- assim, eu e é não- assim que a oposição é Eu não tratada no votaria Conselho. a favor de um voto de louvor pela greve climática, mas acho que teria mais classe em me justificar. E o Otávio é que não toma banho. Portanto, E não quer dizer, tomo banho, repara. Portanto, eu sou um arauto. Claro, 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 eu sou Claro. um advogado do ambiente. Eu nem água gasto em casa. Claro. Portanto, Mas eu aconselho-vos a que um dia vocês vão assistir a uma Assembleia Municipal. lá, faço questão, aquilo claro, faço questão. muito- Mas temos de chegar cedo, não é? Só para 6 pessoas. Não, não. Isso é A freguesia, Assembleia não é? Municipal agora é online. Eu até vos mando o link. Boa. Mas Não, faço questão. há uma faço citação questão. do Presidente de Câmara, por acaso é fianense, que eu acho que é a melhor frase dele. O Bloco e outros partidos já o fizeram, diga-se de passagem, está sempre a questionar que há alguns serviços públicos que não têm rampa para pessoas com mobilidade reduzida, a título de exemplo as finanças. O que o Presidente de Câmara diz é: os edifícios municipais são todos acessíveis, só não são acessíveis a todos. Isto é uma frase do Presidente de Câmara, está em ata. Bem, isso- Fortíssimo. Essa frase... Fortíssima. É verdadeiro o que ele Claro, diz, não é? claro. Agora é Não mentiu, surreal. não mentiu. Agora é surreal um Presidente de Câmara dizer isto, não é? É Parece assim. cada vez mais transparente. O sol quando nasce para todos, mas só brilha para alguns. Boa. Agora estamos a encaminhar para o fim desta conversa. Já Se é calhar o fim, vamos, fogo. vamos aligeirar aqui um Sim, bocadinho. vamos aligerar. Eduardo, nós já privámos anteriormente, tu já participaste no bancada, no outro registro. É verdade. Não eras o convidado principal, agora tiveste a oportunidade de vir e acho que faz Que mais orgulho. sentido vir nas autárquicas. Claro. Nós já falamos há algum tempo. Eu acho que nunca te disse isto, mas admiro muito o teu percurso, porque sei onde é que estava com 18 anos e vejo onde é que tu estás, independentemente de termos da doutrina divergir. Acho que estás num bom caminho. Eu acho, desculpa, Isto mas é tudo, Otávio, o quero termo convidar para doutrina jantar. é uma eu acho que coisa. isso que- O termo doutrina é uma coisa para. Não sei. Eu também Não acho que gosto sim. bastante. E acho que o Bloco tem de parar de ser tão doutrinário. Mas isso será uma conversa para outro dia, porque hoje o episódio é teu. Vai ter que haver uma e parte quero, dois, e quero não que digo. saias a brilhar deste episódio, a apresentares a tua candidatura. Tu vais Portanto, votar em mim. não vou votar em ti porque não sou de fiéis. Ah pá, mas manda lá um voto. Portanto, Correio, não vou votar em ti porque não sou de fiéis. Estou a Senão, brincar, estou a brincar, não vai à certamente Comissão começaria Nacional no de assunto. Eleições, me colocar aqui uma queixa. Aqui, o nosso Estou a amigo brincar. Jorge é que já está habituado ao CNE. Ainda não sou eu. É verdade. Mas, Sim, já me pá, conhece também, bem. eu acho que sabendo que vinhas à bancada, ias ter de levar um bocado de porrada. Porrada. Tinhas de levar um bocado de porrada. Então. Portanto, nós não vamos fazer segmentos, Ok. mas vamos respeitar aqui pelo menos um bocadinho a nossa tradição, que é o segmento dicotomias. Não fazemos o segmento, vamos fazer uma brincadeirazinha Vamos a parecida. isso. Que já deves ter ouvido falar É neste... do WoW? neste- Não é, do é o WoW. preferes. Ok, Roubaram-nos claro. este formato. Roubaram. Claro que tinha que ser o Isto é perfeito. nosso. Epá, isto vai-me lixar tanto. Nós- Já estou a nós- ver a malta a cortar no Twitter e meter assim, este gajo. Brincar. Vamos começar com uma Twitter, simples. pá, Ok. Twitter. Para a sucessora de Catarina Martins, Mariana Mortágua ou Marisa Matias? Isto é binário. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu sei, obrigado, foi o que fiz. Eu pessoalmente conheço a Marisa, já falei uma vez ou outra com a Mariana. A Marisa já disse que não estava muito disponível para isso. Não sei se a Mariana estará ou não. Mas eu diria a Mariana. Muito bem. E se Apesar de voltássemos, gostar bastante da Marisa. se atenção. voltássemos atrás no tempo, Um beijinho, Marisa. na vida do Bloco. Um beijinho para a Marisa e Sim, para a Mariana. claro, Para claro. Para a ambas. Mariana. Claro que sim. Para ambas. Para ambas. Se voltássemos atrás no tempo da vida do Bloco de Esquerda, Daniel era? Oliveira ou Rui Tavares? Sendo que Daniel Oliveira se assume como social. Eu sei que a malta do Bloco não gosta muito de falar de história, mas abre lá uma exceçãozinha para a Nós gente. gostávamos de falar de história. Aliás, nós às vezes até abrimos grandes debates sobre a história. Eles adoram, até adoram reescrevê-la. Escrever a história. Boa pergunta. Eu diria Daniel Oliveira.
Num cenário em que o Bloco de Esquerda não existe, PCP ou LIVRE? PCP. Quer explicar? Por uma questão ideológica em relação à posição que tenho na luta de classes e naquela que é a visão sobre o trabalho. Assumes-te como um marxista, portanto. Sim. Burguesia safada. Eu tenho algumas divergências com o PCP em questões sociais, é normal, mas respeito muito aquele que é o seu trabalho na Assembleia da República e nas autarquias. E se tivesse que escolher um dos dois, neste momento era o PCP, mas amanhã os partidos podem ter posições diferentes. Muito bem. E mudar de ideias também é uma prova de inteligência. Ainda bem Claro. que assim o é. Para presidente do PS, para secretário-geral, neste caso, Eu não sou militante do PS. do PS, terias de escolher, é o dicotomias. Tinha Aceitaste que o escolher. Ou seja, convite? quem é que preferias, enquanto Quem é que militante preferias? do Bloco de Esquerda, quem é que preferias que fosse o Não, secretário-geral nem do Partido encontro Socialista? militante do Bloco de Esquerda. Eduardo. Eduardo, Preferias- eu acordo, preferias- vou ao frigorífico e tenho dois tipos. E tens dois tipos. Pedro Nuno Santos ou João Galamba? Pedro Nuno Santos ou João Galamba? Catarina Martins, não dá? Não Não vão dá. dizer que eu quero que a Catarina Martins seja Pois, cuidado. líder do Partido Cuidado. Socialista. Atenção. Cuidado. Já esteve Não mais cortem longe. isto. Epá, não consigo escolher. Não consigo. São dois Não, nós- conhecidos da ala mais à esquerda do Jorge, Partido nós Socialista. por apanágio demos uma borla a todos os convidados que vieram. Então queres usar a tua borla aqui? Queres usar a tua borla aqui? Eu tenho Certeza. medo. Só tens uma Queres borla. usar a tua borla? medo. Só tens uma borla. Queres usá-la aqui? Olha, não por uma questão ideológica, mas porque o Pedro Nuno Santos vive mais perto de Fiéns, ou vivia mais perto de Fiéns do que... E como eu estou aqui a lutar pela minha candidatura do que o João Galamba, eu diria Pedro Nuno Santos. Boa resposta. Não Para me Presidente da comprometo. República, Ana Gomes ou João Ferreira? Sabemos que apoiaste a Marisa Matias, mas João Ferreira. também por uma questão ideológica? Por uma questão ideológica, obviamente. Muito bem. Quem é que Apesar de defende apoiar. melhor a luta racial? A luta contra o racismo? Mamadou Os Ba? antirracistas. Mamadou Ba? Portanto, então Mamadou Ba está excluído, é isso? Não, o Mamadou Ba é Ah. antirracista. Não, mas como disseste antirracistas, eu ia Não, excluir esta. Eu escolhi Não logo o sei Mamadou. se- Mas Ok. Então Mamadou Ba ou Joacim Catar Moreira? Tu já respondeste a esta, é os antirracistas, Eu- portanto nenhuma das acima. Eu identifico-me como antirracista, mas sinto que esta luta também não é propriamente minha. Que é Sentes logo que é um princípio... apropriação cultural? É logo um Não princípio é- racista, já não estás a ver? é- Tu não é que estás a é- sectarizar, não é ao não ser uma uma- luta tua. Eu acho que é não. uma luta minha. Eu acho é que não me devem estar a perguntar a mim. Não é? Se calhar eu usaria essa borla para... Usarias esta? para esta Boa, pergunta. boa. Pronto. Boa. Ainda bem, porque as próximas são piores. Em termos musicais, Valete ou Zeca Afonso? O filho bastardo Zeca. da tua opressão, nigga. Zeca, gosto muito de Ah. Zeca. Zeca? Zeca, esta é fácil. Eu também Bem. escolheria Zeca sempre. Apesar de que o Valete tem músicas muito Também boas. sou fã. Também sou fã. Também sou fã. Para mim esta Não seria a mais sei, difícil não de escolher. sei se ele já cantou aqui. Esta também não sei. Mas Por esta acaso seria, não sei. esta seria a mais difícil de escolher para mim. Se o Bloco de Esquerda acabasse, mas imagina, o Bloco de Esquerda acaba e a direita nunca mais volta a governar, ou a direita até podia vencer as eleições, mas o Bloco era líder da oposição. O que é que preferias? Podes repetir a primeira parte. Ou seja, a segunda era... A Bloco direita, acabava. O bloco acaba. Mas Mas a a direita direita nunca nunca mais mais. governa. Ou seja, seria PS para sempre. Ou PCP. Mas Bloco acabava. O Ou problema é que do ponto de vista do Bloco é tudo direita, não é? dos direitos do trabalho, o PS e o PSD têm algumas Pois. semelhanças. Pois. Portanto, a segunda opção. A Eu se direita calhar pode deixava vencer, que o Bloco continuasse. Como e a líder da direita, oposição. ok. Sim, como líder da uma oposição. oposição. Muito bem. Onde preferias viver? Estados Unidos ou Cuba? Depende. Depende quê? muito. Depende do meu estado de espírito no dia. Mas eu diria Quer dizer, se Cuba. quiseres viver numa ditadura, vamos para Cuba. Se quiseres viver numa democracia, bora para os Estados Unidos. E será que os Estados Unidos são uma democracia tão consolidada como algumas pessoas tentam pintar? Não, acho que é um debate que nós teríamos para outra... Não estou a... Atenção, não vamos aqui deturpar. Olha o Twitter. Olha o Twitter. Mas eu diria Cuba, provavelmente. Acho que Cuba tem paisagens muito bonitas. Muito bem. Aliás, eu acho bonito alguém que... Porque eu acho que o que é raro é, de facto, as pessoas defenderem o sistema cubano, mas depois não querem viver para lá. Ao menos tu querias ir viver. Ao menos. Entre Estados Unidos e Cuba, sentido. acho que pelo menos não pá, se eu caísse de um prédio não tinha... Olha, você tem cartão de crédito. Acho que isso não acontecia em Cuba.
Não, mas é que eu por acaso lembro-me de... Não, em Cuba, se caísse e sobrevivesses, passava de qualquer coisa por cima, não há problema. Em Cuba nem sequer há cartões de crédito. Ou então, enquanto fosse a cair, a fome acabava contigo, não havia problema. Não, a única diferença é que para trocar de Que é isso, ditador... cartão de crédito? Para trocar de ditador em Cuba é um bocadinho difícil. Ditador em Cuba. Para sair o Donald Trump bastou uma eleição. E foi para lá o Biden. Mas pronto. Bastou, mas olha que aquilo tremeu. Chama-se democracia. Chama-se democracia, mas o candidato, se calhar mais próximo da vossa área política, não teve um comportamento muito democrático. Estás a polarizar isto. Estás. Estás a polarizar isto. Estás a ser esperto. Típico Estás a ser esperto. bloquista, não é? Estás a ser esperto. Claro. Típico bloquista. Sempre a polarizar as Típico coisas. bloquista. Reino Unido de Boris Johnson ou Venezuela de Nicolás Maduro? Eu sobre a Venezuela tenho uma posição. Eu já nem sei quem é que me disse isto. Que era nem tinto nem maduro, qualquer coisa assim. Não sei. Nem verde nem maduro deve ser essa. Pois. Pá, é complicado. Difícil. Uma democracia ou uma ditadura? Porque eu não gosto muito do penteado do Boris Johnson. É a minha única divergência com o Boris Johnson. Eu penteado. percebo. Entre Não o é penteado do mais Boris nenhuma. Johnson ou não ter comida nos supermercados, é difícil de escolher para ti. Mas a pergunta era viver onde? Exatamente. Reino Era Unido viver de Boris onde? Johnson. O Boris, entretanto, sairá. Exatamente. É o que acontece nas democracias. E acontece em vários países também. Reino Unido, provavelmente. Muito bem. Só podes escolher um destes sítios para passar férias. Hum. Gulags na Sibéria ou campos de trabalho da Coreia do Norte? Não são de trabalho, são voluntários. Sim. Não tem problema. Trabalhar, E o trabalho liberta, não é? trabalhar é nos países capitalistas. Onde és Para explorado. deixar claro, eu não me revejo nem em gulags, nem em campos de trabalho. Não, a ti não. Aos fachos. Aos Nem- dissidentes e aos nem que a pensam ninguém. diferente. Para ti não. Os pessoa que camaradas defende camaradas bastante estão... os Por isso é que eu disse passar férias. Os direitos Passar humanos, não é os férias. direitos dos fachos. Mas em que zona da Coreia do Norte? Já agora convém. Como pá, deves porque eu calcular, não há algum lido certo muito bem secretismo com onde o é que são os frio. campos de trabalho. Não, porque lido assim, muito se bem for, com o se for em frio. Pyongyang, é porque estás no regime, portanto, eu também não me importaria muito morar lá. Portanto, uma área rural, não é? Uma área rural. Porque em Pyongyang vive-se bem e há capitalismo cinzento. As coisas funcionam, até há dinheiro. Vamos falar onde não há. Sim, mas na Sibéria faz frio. Na Coreia do Norte também. Por acaso anda para aí um artigo qualquer que diz que há uns penteados porreiros na Coreia do Norte. Eles são obrigados a usar uns penteados. Pois é. Não me acredito E não muito podem nisso, usar o mas- penteado do querido líder. Pois, mas eu gosto muito do penteado dele e que já que não o posso usar segundo a internet é uma excelente fonte para tudo. É pena lá na Coreia do Norte não terem acesso a isso. Para terem também acesso a esse tipo de Não, fonte. mas internet é Para se rirem um bocado com estas piadas do Kim Jong-un. Não Sabes que o nos Juche- podem ouvir na Coreia do O Norte. Juche que é baseado no marxismo. Por uma questão de penteado, como foi o critério que eu É utilizei isso, já vi que o teu critério do penteado dá para o Boris no Johnson. Reino Unido, não sei, se calhar a segunda opção parece-me a mais... Essa regra de não poder usar o penteado do líder devia ser utilizada no Reino Unido, não é? Opa, quando houver um líder careca estamos todos lixados. Nada contra os carecas, atenção. Pronto. Temos que nos rapar todos. Pô. Já que estamos a falar de férias, pá, e de momentos lúdicos, jogar golfe com Donald Trump ou uma procissão a Fátima com Ventura? Uma peregrinação a Fátima. Era a pé, Fátima? Doutor Ventura está a precisar. Era a pé, Fátima. Era a pé, mas podiam ir no carro da Que ele não Polícia. Tinham era tomou de pica. juntos. Tinham era de juntos. Mas, ou seja, começava onde? ponto geográfico. Neste caso Fiéis. podemos começar em Fiéis. Sim. Pá, aquilo depende. De Fiéis a Fátima ainda é esticão, pá. 5 dias a pé, 6, depende muito. O Donald Trump era só uma partida de golfe. Era, mas dura o dia inteiro. Estás com ele, com os amigos, lá no clube. Opa, o Donald Trump acho que não tem Covid agora. Provavelmente, se calhar, o Donald Trump era a pessoa mais indicada. Não quero Ótima apanhar Covid. resposta. Ótima Boa. resposta. Estou a aprender o jeito, não é? Precisamente, último preferes. Mas já acabou, fogo. Ventura a Presidente da República ou Passos Coelho a Primeiro-Ministro? Porque não os dois. Porque não os dois, não é? Calculo que os dois não quisesses, mas... Bem, o Ventura disse que se fosse Presidente da República acabava com a figura de Primeiro-Ministro. Portanto, acho que isso é Pois um bocado, ele defende o presencialismo. isso é um bocado incompatível. Não, mas uma coisa é o que ele defende, outra coisa é o que ele faz, não é? O Passos Coelho já foi Primeiro-Ministro por 11 dias. Portanto, eu diria que o Passos Coelho poderia ser um dia outra vez Primeiro-Ministro. Depois a gente caía outra vez. Muito Não há bem. problema nenhum. Primeira vez que ouço alguém do Bloco de Esquerda a dizer que o Passos Coelho podia ser... Não, eu não estou a dizer que ele podia. Agora, num cenário em que o Ventura era Presidente da República, primeiro acho isso surreal, não é? Isso não é possível.
E ainda bem. A não ser que o país entre numa loucura total. Claro. Não estou a dizer que a malta toda que vota no Chega é louca, atenção. Mas se o Passos caiu em 11 dias, poderia cair em menos tempo. Por falar no Chega, achas que o Chega devia ser legalizado? Depende. Depende muito. Eu vou deixar. Isto é um trailer para o próximo episódio. Muito bem, é uma boa forma de fugir à pergunta. Tinha de ser o gajo do bloco, o Ocupa. Fica aqui já para o próximo episódio. Já quer ficar para o próximo Já me episódio. sentei, Isto agora não sei como é que é, vem o copo com, isto agora já não é nosso também. Vou ficando aqui. Opa, Quando é que se janta? É que horas? Se isto fosse fiança, eu fazia uma requisição civil. Só me Pois, é isso. para fazer os meus tempos de antena. Bem, com isto, eu acho que ainda tenho aqui mais uma pergunta que não queria deixar. É uma rasteira. Não é uma rasteira. Mas não se aplica dentro de dicotomias, mas eu gostava de falar disto contigo. Diz-me. Ficaste conhecido por uma polémica num teste de inglês. Queres contar-nos o que aconteceu? Bem, A tua versão, já não interrompes. A minha versão. E a versão oficial, diga-se de passagem. Sim, Até estou a porque pôr em causa as tuas palavras. A diretora da escola... esteve Para mentirosos lá. estou cá e o Jorge. Bem, eu tive um teste de inglês, 11º ano. Eu não sei se era inglês, se era comunicar em inglês, porque eu estudei em ensino profissional e, portanto, já não me recordo muito bem qual é que era o nome da disciplina. E que tinha vários acessórios escolares, malas, gravatas, colãs, e perguntava qual é que era. Não me recordo se era o sexo ou o género, mas acho que era o género. Em relação àquele tipo de roupa, eu disse both em ambos, porque tipo, considero que ambas, todas as roupas podem ser usadas por ambos os sexos. Eu não conheço uma peça de roupa que não consiga ser usada por ambos os sexos. Não conheço uma única. Eu concordo, mas é? consegues, ou seja, não consideras que pelo Mas facto onde é de que uma estás gravata, estipulado? mas o exemplo, uma gravata, Já tendo em foste conta ao que banco. tradicionalmente, tendo em conta que tradicionalmente é mais utilizado pelos homens, podia ser esse o intuito da pergunta, mas eu compreendo perfeitamente mas o tradicionalmente é muito vago. Por exemplo, há quem diga que os leggings também são tradicionalmente usados por mulheres. Que eu saiba, o Cristiano Ronaldo identifica-se como homem, não é? Já ouvi leggings. É algo completamente normal de se fazer. Ou seja, acho que não há necessidade de criarmos estas caixinhas que começam a criar estereótipos que não fazem qualquer tipo de sentido. Nunca fizeram, nem no passado. Há centenas de anos atrás, as pessoas já usavam leggings. Havia homens que usavam leggings, não é? Salto alto, maquilhagem. Sim, Mas tenho maquilhagem, uma aquelas pergunta. perucas, não é? Em relação precisamente a este episódio, desse teste em inglês... O que é que aconteceu depois? É isso que vocês querem saber? Não, a minha dúvida era se tu utilizaste esse teste em inglês de forma deliberada como ativismo político ou se foi visceral. E, portanto, quando fizeste o teste... Eu fiz um desabafo no Facebook. Certo. Aliás, foi isso que explotou a notícia que Coloquei veio a público. Coloquei um post no meu Facebook com aquilo. Acho que dizia que a minha professora estava Vivia parada em no 1743. século, não sei, qualquer coisa assim. E tinha jornalistas, amigos meus no Facebook, que me enviaram uma mensagem a perguntar se aquilo era verdade. Eu disse que sim. O Porto Canal depois foi lá à escola e houve um conjunto. Creio que quase todos os meios de comunicação social fizeram notícia em relação a isso. O 5 para a meia-noite também mencionou isso, a Filomena Cautela. Houve alguma visibilidade em relação a isso. E eu fiquei feliz do ponto de vista de ativismo. Não fiquei feliz por ter sido eu a pessoa que denunciou aquilo. Tanto que eu nunca mencionei o nome da docente, porque eu acho que não era suposto aquilo ser uma guerra entre mim e aquela professora. Nunca quis isso. É uma docente que se calhar até fez aquilo, pode não ter feito com uma intenção tão má quanto isso. Eu só quis tentar alertar, porque eu tentei fazê-lo na sala de aula, não tive essa oportunidade, foi ameaçado com uma falta disciplinar. E eu acho que os professores têm o dever de abrirem os olhos para isto. Porque isto pode ser uma microagressão para um estudante que esteja lá, que esteja a usar um leggings. É perfeitamente normal. E não faz... E um chapéu, por favor. O chapéu tem sexo agora. Há algum tipo de roupa que tenha sexo? Acho que isso não faz sentido e é bastante ultrapassado. O meu objetivo era abrir um debate sobre isso. E acho que consegui. Espero que se abram muito mais sobre isso. Para terminar, o Bloco de Esquerda não tem uma grande importância no plano autárquico, como sabemos. Tem tido importância a nível de denúncia. Sim, mas eu quando Na digo minha que não tem, freguesia, eu quando por digo que não exemplo, tem tem uma, importância. eu quando digo que não tem uma importância autárquica,
Deixa-me Estás a dizer explicar. que não tem eleitos. Não tem Deixa-me eleitos. deixar esta nota. O Bloco de Esquerda, na minha freguesia, na pessoa do Paulo Mourão, deu uma lição de democracia. Claro que sim, mas enorme. eu quando refiro... Eu acho que tu vais votar no Bloco. agora. Não, quando- não, parece que longe sim, disso. parece que sim. Longe disso. Mas, Estou a mas pensar quando... que era desta. quando Eu sou congregador, eu sou pelas causas comuns. Sempre fui. Sou pelas Isso é uma causas cena muito União Nacional. Meu. Não, desenganas. Estou a brincar contigo. Aí está. O que tu vês o problema das caixinhas. Mas estou a brincar contigo. Sim, eu sei, Eduardo. O que tu vês o problema nas caixinhas das gravatas e dos chapéus, eu vejo nos gajos de esquerda e nos gajos de direita. Acho que há causas comuns. Porque sofremos todos com os mesmos problemas. Não são problemas diferentes. Não há luta de classes quando os problemas são os não, mesmos. não com todos. Mas, Não há. E quando começares a trabalhar num call center em casa e fores a burguesia do teletrabalho, vais perceber que é igual a estar... Um abraço Eu não para a acho, Susana não acho que uma pessoa que trabalha em casa em teletrabalho seja uma pessoa burguesa. não é? Estou a usar um Estamos argumento a que não é citar a teu. doutora Susana discordo Prata, a totalmente. quem mandamos um abraço. Quando me referi que o Bloco de Esquerda não tem uma grande importância autárquica, é no sentido em que as eleições autárquicas geralmente não têm um grande impacto na vida política interna do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda não tem câmaras municipais. Por exemplo, para o PCP é sempre uma prova de sobrevivência, para o CDS é uma prova de sobrevivência, para o PSD agora vamos ver se não será uma prova da pouca sobrevivência do partido e do próprio líder. No Bloco de Esquerda isso não acontece, porque no Bloco de Esquerda, como não tem câmaras, teve há pouco tempo a Câmara de Salvaterra de Magos, que já não tem, e portanto não tem essa importância autárquica. A minha dúvida é se achas que nestas eleições isso se pode reverter, e se o Bloco tem possibilidade de vencer alguma Câmara, ou se tem possibilidade de que estas eleições Qualquer tenham partido algum que se impacto. candidate a uma Assembleia, seja qual ela for, ou uma Câmara Municipal, tem possibilidade de eleger E Fiães está no Câmara papo. Municipal. Pelo menos Fiães. Vamos a ver. Tens de ser um candidato mais otimista. Pá. Os Eu sou candidatos é sempre bom otimista, para ganhar. claro para que ganhar sim. ninguém vai... Eu estou lá, obviamente, vamos para ver, ganhar. não, Senão, isso está senão não no seria papo. candidato. Achas que vais ganhar? Não quero é ter vitórias certas, não é? Achas Isto que vais depende ganhar? muito Achas que vais ganhar? da população. Se eu acho que vou ganhar, não sei. É a campanha, ainda agora começou, ainda tenho que ouvir as pessoas. Claro. Creio que não vai haver uma sondagem só para a freguesia de Fiães, porque o PSD se calhar ainda não tem dinheiro para a fazer. E no caso de uma derrota a nível nacional, nestas eleições autárquicas, Eu acho que nunca há propriamente derrotas nas autárquicas. não, quem pode não ser há participar. derrotas já nas houve autárquicas. primeiros ministros a saírem por causa das eleições autárquicas. Ou seja, é claro que Sim. se um partido perder câmaras, no caso do Bloco de Esquerda não o pode fazer, porque não tem nenhuma câmara, mas há sempre derrotas nas eleições, e a minha dúvida é se a nível nacional o Bloco de Esquerda Tiver um mau resultado, tiver menos votos do que há 4 anos. por exemplo, se Sim. piorar esse resultado, achas que Catarina Martins tem condições para continuar à frente do Bloco de Esquerda? Eu creio que sim. E não achas que seria já tempo de uma renovação na liderança do partido? Eu acho que o Bloco não tem tido histórico de meramente por haver uma redução de votos. Aliás, isso aconteceu de 2015 para 2019 e ninguém contestou a liderança de Catarina Martins, nem eu próprio acho que isso faça sentido. A Catarina tem feito um excelente trabalho enquanto coordenadora do partido, tem exposto muito bem quais é que são as nossas bandeiras em relação ao governo, em relação à política nacional, e certamente ela não será a responsável direta se alguma coisa correr mal nas eleições autárquicas. É a visão que eu tenho neste momento. Porque depende também muito dos próprios candidatos, não é? É normal que haja... e depois também há questões muito locais que depois variam. Há pessoas que, por verem que há uma esperança do PSD perder a Câmara, pessoas que votam no Bloco para as eleições presidenciais, não, para as legislativas, votam no PS numa perspectiva de voto útil. Claro. Porque acham que Sim, há uma para maior todas essas chance. dinâmicas de voto. Apesar de que isso na prática muito pouco Não, o influencia. voto útil. Nas autarquias isso não é uma coisa que Eduardo, valha muito. vamos ter que terminar esta nossa conversa, que estava a ser Mas bastante podes ficar aí já para a parte longa. 2? Claro. Podes já ficar aí para a Vou parte só 2. trocar de roupa à casa de A banho para minha dar a dúvida entender. é, como nós costumamos habitualmente perguntar aos nossos convidados, queres mandar beijinhos para alguém? Olha, quero mandar beijinhos para a Dona Gracinda, que é uma senhora de Fiães que se queixa bastante do ruído de uma empresa que está lá ao pé da casa dela e que ela já comprou 3 janelas para a casa dela e a terceira é de aeroporto e consegue ouvir barulho na mesma lá naquela freguesia. E o Presidente Junta não faz nada em relação a isso, nem a Câmara Municipal. Portanto, Inacreditável. manda um beijinho à Dona Gracinda. Um beijinho também Um para a beijinho Dona Espero que para a neste Dona momento Gracinda. não esteja a ouvir barulho em sua casa.
Vamos mandar também um beijinho para a Dona Gracinda. Deixando a garantia de que se o Eduardo Couto for eleito presidente da Junta de Freguesia de Fiães, certamente que a Dona Gracinda terá melhores condições de poluição sonora. E a do que população que tem. vive ao pé da Dona Gracinda também. Porque não é só ela. Como é para ajuda este programa, tenho só uma pergunta para ti. Uma pergunta Como final. última pergunta. Já, a Deveria ter última sido- já foi há Já há umas 4 50. atrás. É verdade, mas Mas Podem continuar. O umas meu 50. tempo de antena como candidato nunca Claro, acaba. Porque deveria ter sido a primeira pergunta. O que é que achas que foi lamentável esta semana? Esta semana, o que é que foi lamentável esta semana? Aquele post, não foi esta semana, já foi há algum tempo, mas eu diria lamentável neste último mês. Últimos meses. Aquele post que foi colocado pelo Chega, lá, Chega ou militantes do Chega, ninguém percebe, não ter passado durante mais tempo na televisão, porque as pessoas precisam de se rir mais. As pessoas precisam de se rir mais. Muito obrigado, Eduardo. Foi um Obrigado, gosto. eu. Foi um gosto ter-te aqui. Eduardo, obrigado por teres E vindo. vamos evoluir fiéis. Isto foi ótimo. Vamos evoluir Fiães. Vamos É embora. isso. Vamos embora. Deixamos-nos lamentável. então, agora como momento de despedida, com o hino de campanha do nosso querido Eduardo Couto. É lamentável. FMI, não há truque que não lucra o FMI. FMI, o heroico paranoico Araquiri. FMI, panegírico prolírico daqui. Palavras, palavras, palavras e não só. Palavras para si, palavras para dó. A contas com nada que swingar o sol e dó. Depois a criadagem lá para o pé e limpa o pó. Epá, isto de ter dois gajos de direita a concordarem comigo leva-me a crer que se calhar eu devo mudar o programa eleitoral.